situação. Então, a nossa igreja se chama Efraim. Efraim, ele é o filho de José, que nós vamos falar dele agora, né? Que teve 2 irmãos. Do jejum que a gente fez, Manassés, foi o jejum de Manassés, que Deus me cura de toda dor. Efraim, Deus me prospera em tudo que eu faço. Ok? Então, para Efraim e Manassés nascerem, quem gerou passou por um processo. E nós vamos falar sobre os 7 choros de José. Põe para mim, por favor, o texto bíblico de Salmo 105, versículo de número 17 a 22. Dá para dar um pouquinho mais de volume? Não? Se não vazar. Salmo 105, versículo 17 a 22 diz assim: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, e, potendo dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu-se senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes aos seus anciãos e ensinar a sabedoria. Tem outra tradução melhor? Volta no 17. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse tempo de estarmos na tua casa. Cumpra, Senhor, a tua palavra em nós, que nós aprendamos, ó Deus, como José, ele viveu toda a etapa para chegar onde chegou e produziu o que produziu. Usa a minha vida, Senhor, nesta hora, que o teu nome seja glorificado, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler o texto de Salmos de número 105, que dá um resumo daquilo que o Senhor levantou José para ser. Eu costumo dizer o seguinte: todo o processo de muita luta, de muita confusão, de muita perseguição, de muito isso, de muito aquilo, existe por detrás sempre algo muito bom que vai acontecer com essa pessoa. E quem estiver na sua geração vai se beneficiar por aquilo que ele recebe. Então, nada do que acontece com você não é porque você é um patinho feio, por que só acontece comigo? Não, você não deve pensar nisso. Uma vez eu estava numa situação muito difícil, assim. Eu estava vivendo um momento da minha vida assim que eu poderia escolher, porque a Bíblia nos dá o livre-arbítrio, né? Então eu estava vivendo um momento muito difícil, e era aquele momento que eu tinha que decidir viver o trigo com algumas pitadas da presença de Deus, alguns momentos, tipo assim, vou focar só no trabalho, vou estudar, descobrir a veia profissional que eu quero, vou pular de cabeça e vou ser o que precisar ser dentro da igreja, suprindo e tal.
Eu tinha, por quê? Porque eu estava já sofrendo situações muito difíceis, né? De as pessoas de não gostarem de mim assim de graça, me odiar de graça, sem explicação. Eu sabia que por detrás disso tinha alguma coisa de Deus para acontecer. Eu tinha essa consciência. Mas eu tinha a opção disso. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar brigando por coisas pequenas. Eu não vou ficar brigando por coisas medíocres, que para as pessoas tem uma condição de macro tão grande. Não, deixa aí, deixa se engolirem aí, deixa se degladiarem aí. Eu poderia optar, mas Deus não me deu paz para isso. Uma coisa me incomodou, que eu tinha que permanecer e continuar. E graças a Deus que eu permaneci e continuei. Porque muitas coisas boas aconteceram na minha vida. E nesse processo, Deus falou uma coisa para mim. Quando você escolhe as suas vontades, você está se colocando no meu lugar, dizendo que o teu plano é mais perfeito do que o meu. Então, assim, não é porque as coisas estão dando errado para mim e para você. É porque a gente não está aceitando 100% o propósito que Deus tem para nós. Como isso? Eu escolho como eu quero servir a Deus. Pronto. Então, Deus tem tesouros para você na profundidade. Deus tem coisas tão grandes para você em outros momentos. Mas porque para você se aprofundar, para você viver realmente o propósito de Deus, vai exigir de você uma renúncia. Que possivelmente as renúncias que você possa fazer, vai te expor. E tem assuntos, possivelmente, que você não quer falar desse assunto. Papo reto aqui, irmão, que a verdade é sempre dita. Então, se você mergulhar, uma vez eu falei isso para um rapaz, eu falei para ele, ó, eu vejo você em nações, como servo de Deus e um grande homem de negócio. Agora, se você pular, você vai ter que renunciar. E no caso ele falando, e no seu caso, essa renúncia é uma confissão. Ele coçou a cabeça assim. Ele falou assim, eu vou para o que deve é. Chamou a pessoa, abriu o jogo, confessou tudo. E aí a pessoa virou para ele e falou assim, eu já sabia de tudo. Como você sabia? Aí a pessoa foi, todo o sonho que essa pessoa tinha, a esposa, no caso, tinha com ele, ela anotava o dia, a hora, com quem a pessoa... Era muito específico o sonho. Falou, tal dia, Deus me deu um sonho. Eu anotei aqui. Você estava com tal pessoa, falando tal assunto, fazendo tal coisa. Aí eu falei assim, então você vai ler tudo, eu só vou confirmar. Ele falou assim, desde o primeiro dia que acontecia, eu orava a Deus te cobrindo e liberando perdão sobre a tua vida. Então, no caso dele foi isso. E aí, o que aconteceu? Ele passou um tempo assim, afastado com a esposa, junto com ela, se restauraram. Hoje ele já está em mais de 27 países. Voando, irmãos, esse negócio absurdo. Absurdo. Então, às vezes você fica... Eu quero te falar uma coisa. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de pastor, não adianta você mudar... Não adianta você estudar, não adianta você buscar, se profissionalizar, e não sei o quê. Se você não cumprir o propósito para o qual Deus te desejou no ventre da sua mãe, você vai ficar dando murro em ponta de faca. José, ele só precisou, José, ele só viveu o propósito de Deus 100% na sua vida quando ele entendeu que ele precisava romper. E ele
tinha um sentimento que os seus irmãos não tinham. Ele era aberto. E nós vamos falar sobre isso hoje. Guarda o que eu estou te dizendo. Guarda isso que eu estou te falando. Você precisa entender aquilo que Deus vai falar com você hoje. Não adianta eu falar aquilo, tudo que José viveu, se você não entender e não decidir, eu também preciso viver. O que faz uma pessoa romper é romper primeiro com ela mesma. O maior inimigo da sua vida não é um capeta, é você. O meu maior inimigo sou eu. Por quê? Porque eu sei, como você, nós sabemos das nossas verdades. Nós sabemos o que nós sentimos, o que nós pensamos. Nós sabemos, não adianta fugir. Só que tem alguém, o único, que sabe tudo o que você é e sabe do teu próximo passo. Quem é esse alguém? O dono da tua alma. Quem é? Jesus. E tem passos que não estão sendo liberados na sua vida. Por quê? Você está com medo. Porque exige de nós uma decisão. Romper. Você precisa romper. Só que José, como você, ele rompeu. E você vai romper. Só que Deus criou um ambiente para José romper. E esse é o ano de Josué. Esse é o ano que Deus vai criar ambientes para você romper. Posso ouvir amém? Em nome de Jesus? Amém? Então vamos lá. Quem era José? Ele era amado pelo pai, pelos pais. Israel amava José mais do que todos seus irmãos, porque era filho da sua velhice e fez uma única túnica de várias cores. Então ele tinha uma atenção especial. A primeira coisa que ele era. Segundo, por ele ser amado, ele era o quê? Invejado pelos seus irmãos. 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele. De que forma? Pacificamente. Ele já estava num ambiente intolerável, hostil. Teve José um sonho que contou a seus irmãos e por isso odiaram ainda mais. Então ele não tinha maturidade, sabendo que estava contra ele, o coração dele era limpo, e ainda vai e conta o sonho. E aí seus irmãos odeiam mais, ele ainda vai continuando. E disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Vai, continua. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então olha só, ele não sabia o mal que ele ia colher só por ele falar. Porque ele achava que no meio de seus irmãos ele não seria odiado, mas foi. E por causa disso, trouxe para ele um propósito de Deus, que Deus o empurrou. E ele só poderia governar porque Deus o permitiu, e até eu entendo assim, que o levou a falar isso. Tem coisas que você, aí é onde eu entro. Tem coisas que você deveria guardar segredo e não guardou. Tem coisas que você deveria falar, não falar e falou. E por causa disso, você criou um grande problema contra você. Já aconteceu com você ou só comigo? Levante sua mão. É Deus aí na história. Porque se você quer viver o governo, Deus faz você ser língua solta, muitas vezes, para te empurrar para um ambiente que o governo vai se manifestar. Aí eu pergunto para você, quantos irmãos José tinha? Vários. Você imagina cada irmão, ele esperar cada irmão morrer, para ele ser o cara que ia governar. Quando isso ia acontecer? Talvez nunca. Deus o tira do lugar aonde o gerou e coloca numa terra distante, numa outra terra, numa outra cultura, com uma outra situação,
para ele descobrir o verdadeiro total propósito que Deus tinha para a vida dele. O que eu entendo com isso? Ele não era só invejado. Você só cresce em ambiente onde te dá desconforto. Porque se você estiver num ambiente de conforto, você não vai crescer. Dá um exemplo. Tuas contas estão pagas. É um sábado de manhã. Dinheiro na conta. Vou dar um exemplo. Tem 10 mil disponível para você usar no sábado. Sábado de manhã, 10 da manhã. Aquele sol maravilhoso. A igreja marcou evangelismo e consagração. Você vem ou vai sair? Fala, não, Deus me prosperou, eu vou sair. Claro que se para a igreja você não vai vir. Você não vai vir. Você não vem. Por quê? Porque a sua carne vai falar assim, não, fica. E eu vou te dizer, e vai aparecer um monte de situação para você não focar. E isso é só um exemplo. José precisou sair do ambiente, da onde ele foi gerado. Essa é a explicação da igreja que você nasceu na fé e você está aqui hoje na Efraim. Se você estivesse lá onde você estava, talvez você não ia crescer como você está crescendo aqui. Talvez se eu não saísse, Deus não me tirasse, aliás, da Renascer, eu não cresceria como eu cresci, em missões, em África, em países que eu já visitei. Eu não ia ver isso tão cedo, porque eu estava focado na visão. Construir a visão, edificar a visão. É diferente da Efraim. Nós identificamos alguém na igreja que tem um grande chamado. A gente vai orar, vai abençoar, vai enviar. Como vocês já viram aqui a gente fazendo. Então não é, você precisa entender. Por que eu faço isso hoje? Porque eu entendi o que é governo. Então você precisa entender, primeiro, olha as características, talvez você se identifique com isso. Ele era amado, Deus te ama. Ele era invejado, talvez você sofra inveja. A terceira coisa, ele era um cara extremamente fiel. Gênesis, eu estou pulando porque senão vai demorar muito. Gênesis 37, 2, parte B. Parte B. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Então José era um dedo duro que via tudo e que trazia as notícias ao pai. Porque o pai já estava debilitado, não tinha vigor, não tinha força física para ir visitar. Então, já que nós estamos longe dos olhos do pai, vamos fazer aqui, o pai não vai saber. Só que José ouvia tudo. E isso fazia dele ser ainda mais odiado. Só que ele tinha uma coisa, ele não era somente amado, invejado. Ele não era somente, ele era um sonhador, como nós lemos. Ele era obediente, como você viu aí. Ele era uma pessoa persistente, porque estar no meio hostil era algo muito sério. Né? Ele era também um homem muito correto. Ele era um homem da verdade, capítulo 39, versículo 8 e 9. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a você, senão a ti, porquanto és sua esposa. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele era? Um homem correto. Porque havia uma cultura no Egito, qual era a cultura? A cultura da traição, da infidelidade. E José, ele era um homem muito bonito. Lá no capítulo 39, versículo 6, fala que ele tinha uma excelente aparência. Ele era um homem muito bonito. E a esposa de Potifar, a Potífera, né, ela ficou fascinada, porque além dele ser bonito exteriormente, o que estava dentro dele era algo muito maior. E José era formoso de porte e de semblante.
de porte, de corpo, ele era bonito e de semblante. Então ele era um homem desejado por qualquer tipo de mulher que tinha o biotipo que José tinha. E ela, a mulher de Potifar, a desejou, ficou louca, porque o diabo sabia, já desde lá, no meio dos seus irmãos, aonde José ia chegar. Sabe por que está acontecendo coisas na sua vida? Que você fala assim, não é possível, meu Deus, só acontece. Porque o diabo sabe aonde eu e você, onde é a igreja, você como igreja, vão chegar. E é por isso que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Você é atacado na saúde, você é atacado no emocional, você é atacado em todas as áreas da sua vida. E o Senhor está dizendo, há uma marca para ser estabelecida na sua vida. E você precisa aprender, aleluia, a permanecer-se fiel, a permanecer-se íntegro, porque, aleluia, você vai ver os processos que José sofreu, só porque ele era amado, invejado, obediente, fiel, ele era um homem correto, ele sofreu coisas terríveis, para anular coisas daquilo que ele fazia e tinha como homem, como ser humano e como estrutura. Guarda o que eu estou te falando, nas áreas que você mais é atacado, nas áreas que você é mais fustigado, é a área que Deus vai mais te usar para abençoar pessoas amanhã. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluias. E eu quero declarar que nada vai tirar você do governo que Deus tem para a tua vida. Amém? Os 7 choros então eu precisava falar para você quem ele era. Eu pulei aqui algumas partes, eu falei que ele era amado, ele era invejado, ele era sonhador, ele era obediente, ele era persistente, ele era fiel, como eu já disse, ele era um homem bonito, ele era um homem fiel, ele era preso, ele foi preso por fazer as coisas certas, ele só fez o que deveria porque ele não caiu no golpe do adultério, e por isso o acusaram de coisa que ele não fez. Ele era próspero em tudo que ele fazia. Ele era um homem de visão, ele era sensível, ele era sábio, ele era inteligente. Tudo isso eram algumas das características que José tinha. Possivelmente você se enquadra na grande maioria, ou na minoria, ou em tudo. E você precisa saber, tudo isso por que Deus me deu? Tudo isso por que Deus te deu? Tudo isso por que Deus te fez assim? É porque tem um governo para ser estabelecido na tua vida. E você precisa entender isso. Irmãos, olha, o que já entrou de gente nesta casa, para tentar mudar a visão que Deus deu para essa igreja. Irmãos, eu lembro como hoje, no dia que, na semana que Deus nos deu a chave desse prédio, eu não sabia que a gente ia pegar a chave desse prédio. Me liga uma pessoa, eu nunca ouvi, nem sabia quem ele era. Ele pregou aqui, depois a gente estabeleceu uma aliança. O pastor Sócrates, ele veio aqui, ele falou assim, enquanto você obedecer o que eu estabeleci para o lugar, com 1, com 10 ou com 1000 eu vou manter aberto. Mas no dia que você ouvir voz e ceder, eu fecho a porta. Porque lá é uma porta diferente, para uma região diferente que ninguém sabe o que é. Verdade, sinceridade, lealdade. E fique em paz, porque eu vou suprir a casa. Eu já imaginei a luta que eu ia passar. E eu vejo as lutas que nós passamos aqui. O que passou de gente aqui, de falar, teve uma pessoa que falou assim, eu tenho uma sugestão para a igreja de vocês. Eu falei, puxa, que bênção. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos, Deus falou, sabe o que você deve fazer? Coloca assim, fumaça de gelo seco, gente canta, 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 canta. Esse negócio aí de oração, de perdão, de família, de palavra, isso aí já está ultrapassado. A gente canta, profetiza, deixa a coisa acontecer aí, e vira, né, toca, falou até, toca até umas frequências musical tipo mantra, para a pessoa entrar em êxtase assim, e aí tal, não sei o quê, e blá, 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 e tal, e depois você ora aí, e pode deixar que eu tomo conta disso aí para você. Tá bom.
Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que você estava quando Deus falou da igreja? Onde você estava? Que aula que você faltou? Que oração que você faltou? Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto eu for pastor da igreja e Deus for o pastor dessa casa, não vai mudar uma vírgula que Deus falou. Porque eu não me adequo a pessoas. As pessoas se adequam à palavra, que é a verdade. Foi embora, irmão. Sumiu. Depois daquele... E passou por umas 20 igrejas. Está morando fora de São Paulo agora. Não adianta. Você paga... Você. Estou falando agora de você. Você paga um preço para construir uma história. E vem alguém querer destruí-la. Porque ela acha que você... Não. Nós estamos falando aqui algo que não sou eu que estou te orientando. É Deus que está falando. Eu não sou o Senhor da tua vida. Você precisa entender o que você está vivendo. E você precisa saber aonde você vai chegar. Olha a diferença da palavra. Olha a diferença da palavra. Então, guarda. Quais foram, então, os choros? Levante sua mão e diga assim: amor, inveja, sonho, obediência, persistência, fidelidade, formosura, retidão, correção, prosperidade, sensibilidade, visão e inteligência. Fala, Deus me fez assim. Fala, Deus me fez assim. E eu não vou mudar em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Tudo isso ele tinha. Tudo isso ele tinha. Quais foram então os choros que José teve para isso não acontecer, dele ser o que nós acabamos de falar? Primeiro, ele fala tudo aquilo, todo mundo conhece, é vendido como escravo, traído pelos irmãos, mentiram para o seu pai que ele havia sido morto por uma besta fera. Depois ele vai e está no governo. Agora eu estou resumindo a história. Passa tudo que José tinha que passar, Deus honra José e agora ele está governando. E Deus cumpriu o sonho que Deus havia falado para ele, que haveria fome sobre a terra. E a direção que ele deu, todo o preço que ele pagou e o armazenamento que ele fez, chegaria um tempo de uma justiça de Deus. Agora José não ia imaginar, ou José não imaginaria, que a conta ia chegar dos choros que ele teve. Guarda o que eu vou te falar. Guarda isso que eu vou te falar. Vai existir ou irão existir dias que aqueles que um dia mais te feriu, mais te decepcionou, numa girada de roda vai cair de novo na sua frente. E você vai ter que mostrar que além de você governar sobre tudo que você tem, você vai mostrar que você tem governo no coração. Guarda o que eu estou lhe dizendo. Guarda. Eu sou daquela frase, perdão dado, acesso negado. Mas para Deus mostrar que Ele te curou e você está curado, e que na realidade você estava certo do que Deus havia lhe dito, Deus vai colocar na tua frente pessoas que um dia te fizeram sangrar. Você só vai levantar a mão e falar, eu te abençoo, eu te perdoo em nome de Jesus. E a vida que segue. José ele teve alguns choros que fez isso, como eu acabei de dizer. Primeiro, qual foi o choro que ele teve? Foi o choro escondido por uma profunda dor de passado. 42, versículo 24. José ele tinha um choro. Qual é o teu choro? José ele tinha um choro. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou a Simão dentre eles e amarrou-os perante os seus olhos. O que é isso aqui que ele fez? O choro escondido pela dor de um passado. Agora era a hora dele, como governador, mandar pegar todos aqueles irmãos, porque o tirou da sua casa, o venderam como escravo, privaram do amor do pai que ele tinha e daquilo que era alguns acessos que ele tinha com o pai. Imagina a dor, agora eu sou governador, tenho poder sobre o Egito e agora eu posso mandar matar e acusá-los. Mas o que ele fez? Chorou, depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles
e amarrou perante os seus olhos. Era uma atitude que ele estava tentando controlar, mas estava sendo mais forte com ele. O choro foi esse. Depois que ele fez isso, que ele manda segurar os seus irmãos, o segundo choro qual foi? O choro secreto em seu quarto, que era uma mistura de ver os seus irmãos, de rever a sua família pela dor da traição. 43 e 30 de Gênesis. Olha só. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Então, ele tinha um irmão mais novo, a saudade e a alegria de reencontrá-lo, mas não poderia mostrar que era ele. E tinha o ódio dos seus irmãos mais velhos, que conspiraram contra ele, que o fizeram a maior atrocidade, de maldade. Então ele tinha o segredo da dor dentro de um quarto, o fingimento de que ele estava tudo bem, mas que na realidade ele tinha uma dor para ser tratada, e agora o quê? Dentro do seu quarto, ele estava numa mistura de amor e de dor. Você já viveu isso, não? Hã? Quantas coisas você já descobriu? Minha esposa uma vez, uma luta ministerial, luta assim. E um cara falou assim, eu te odeio, eu vou fazer de tudo para te destruir. E ele fez mesmo. Ele fez. Pessoa tomada. Toda pessoa que passava pelo caminho dele assim, cara... Aí descobrimos que ele tomava remédios assim, hein? E o cara terrível. Irmãos, uma coisa assim que... Eu nem consigo lembrar, porque eu já perdoei tantas vezes isso. Toda vez que vinha na minha mente, eu liberava perdão para essa pessoa. E aquela coisa... E eu lembro, irmãos, que no dia que eu poderia destruir ele, a esposa dele ainda dobrou o joelho e pediu ainda oração. E aí ele viu a soberania de Deus, o que estava sobre nós. Eu vou te falar uma coisa, governo significa assim, aquilo que mais te feriu, você vai ter autoridade para liberar perdão e ainda tratar quem precisa ser tratado. Porque se você não aprender a perdoar, você não pode entrar no céu. Porque muitas das vezes nós falamos das feridas das pessoas que fizeram, mas eu e você já ferimos muita gente, ou não? Já decepcionamos muita gente, ou não? Hã? Quantas pessoas olharam para você e colocou em você uma certa expectativa, e de certa maneira você frustrou? Eu lembro de pessoas que eu fui atrás de um por um, falei, olha, se eu te devo algum pedido de perdão agora, é agora. Não, está tudo certo. Eu quero dizer para você que duas coisas. Os que te feriram vão ver que você se libertou. E os que te feriram, você vai ver que você realmente perdoou. Porque Deus vai te dar autoridade para você liberar perdão. Na hora, novamente, eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Tem coisas que estão retidos possivelmente na sua vida, numa chave que não vira, porque você não aprendeu a liberar o profundo perdão que necessita. Lá ele estava no secreto, jejuando e orando, não. No secreto do quarto, ele estava numa mistura de amor e de dor. Você pode observar que depois de José e tudo aquilo vieram as tribos e tudo mais. Agora, se ele fosse uma pessoa, guarda onde Deus quer te levar. O que está sendo produzido em você, vai definir os próximos dias na sua casa, na sua família, e quem o Deus vai te colocar debaixo de autoridade, para cuidar. E é por isso que você precisa se resolver liberando o perdão, e você tem que entender, esses choros que possivelmente estejam na sua vida. O primeiro, o choro de uma profunda dor de passado, que você não quer falar, mas Deus está falando. Tem que liberar hoje. A segundo choro é o secreto no seu quarto. A mistura de amor e dor, de raiva, ira ou de vingança. Você ama,
mas ao mesmo tempo você tem uma dor. Você clama, você jejua, você ora para Deus preservar, mas você no fundo sabe. E é engraçado que o pior de quem comete um erro, um pecado, está na mão de um acusador, é o diabo. E no ouvido de quem a pessoa foi ferida, e ele ficar na cabeça da pessoa e falar assim, tal pessoa fez tal coisa com você. Tal pessoa fez... Como? Você fala, como não é possível que a pessoa pode ter feito isso, sendo eu tão fiel, tão verdadeiro com essa pessoa? Então, ao mesmo tempo que o diabo acusa de quem fez, o diabo atormenta quem não fez. E hoje vai parar isso na sua vida. Eu estou liberando essa palavra. Estou liberando essa palavra. Vai parar o acusador das duas vias. De quem ele levou a fazer e de quem não fez ainda está levando a culpa de algo que não fez. Eu estou liberando porque hoje no seu quarto, na sua intimidade, aleluia, vai só ter a mistura de amor e não mais de dor. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Terceiro choro. Todos ouviram, até os egípcios. Ele liberou a sua dor. 45 de Gênesis, versículo 2. Levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Irmão, José estava numa casa, que era a casa do governador, e a casa do Faraó era outra. Imagina que o Faraó ouviu o grito e o choro de José, porque ali era a hora da vingança ou do perdão. Imagina se ele matasse os irmãos e criasse uma história. Porque por ele ter um amor sincero de um pai, ele sabia o que era a saudade de alguém que ama. Então ele, recebendo a dor que ele recebeu e a ausência de anos do seu pai, ele não pagou possivelmente com a mesma moeda, e realmente ele não pagou, porque se ele pagasse, mandasse matar ou prender, ele não saberia possivelmente se iria ver o pai dele. E se ele fizesse uma atrocidade com os seus irmãos, como é que ele ia lidar com a falta de perdão de quem realmente o amava? Então o que ele fez? Ele preferiu liberar a dor, gritando, chorando. Existem comportamentos seu que está gritando, que está chorando. Tá lá, eu tenho uma pessoa muito próxima, um conhecido meu, irmãos. Não, eu falei para ele, olha, enquanto você não liberar, perdoar, não é daqui da igreja, não, pode ficar em paz. E vira e mexe, ele me liga, a gente conversa, a pessoa... Falei, cara, enquanto você não liberar isso daí, você não perdoar isso, você não vai... E o diagnóstico que ele recebeu está deixando a família toda doente. O médico já falou. Os remédios, os tratamentos que você toma, é tudo que vai ajudar a manter você um pouco melhor. Mas a sua cura está no perdão com quem te feriu. Só que quem, na realidade, o feriu, não feriu, foi ele que feriu a pessoa. E a pessoa morreu. Então a pessoa carrega esse engasgo o tempo todo. E a gente fala, Deus te perdoou, está tudo zerado, zerou o game. A pessoa, o diabo, colocou na mente dele. E qualquer coisa, qualquer discussão que há na família, entre os irmãos, entre os filhos, a pessoa vira um furacão. Por quê? Porque a origem de algo que ele fez, que o ser humano fez, e ele não se perdoa. Você quer governar? Se perdoe. A Bíblia fala que você não pode amar o próximo se você não amar a si mesmo. Você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoa, você está dizendo para Deus que também Ele não vai te perdoar. Se você não se perdoar, você não vai ter relacionamentos equilibrados. Você vai ficar na mão de situações de pessoas que você vai se colocar... O assunto é muito profundo para falar.
E Deus está falando, tem que liberar perdão. Uma vez eu estava orando, eu estava no culto com o pastor Winsan, da Casa Firme. Ele que no dia da consagração pastoral, ele que estava. Ele era muito amigo do meu pai, que era pastor. E ele conta que tinha uma família que tinha um problema muito sério. Um casal lindo, maravilhoso, tal. E eles tinham gerado uma criança com um problema sério. E eles foram convidados para ir num lugar e, no fim, se envolveram, casal, se envolveram numa orgia. E nessa orgia, essa criança foi concebida. E ela nasceu assim, irmãos. Se eu for te contar, eu tenho até vergonha de falar como é que essa criança nasceu. E eles carregam, até aquele dia, a culpa. E o pastor teve que pôr as mãos, orar, o diabo se manifestou, liberou perdão, a criança melhorou muito e está tudo certo. Mas estava com uma criança há 8 anos, o casal sendo massacrado. Eu estou falando de coisas nessa noite que não sei eu. Ninguém sabe, é você e você que sabe. Uma violência que você sofreu na infância é um choro. Uma violência emocional, às vezes não é física, um contato, um abuso, mas um abuso mental, um abuso emocional, um abuso que não deixa você destravar em nada. O diabo sabendo o governo que Deus ia te dar, o diabo sabendo a vitória, o homem, a mulher grande que você seria na sua geração, ele usou uma pessoa por um sentimento possível de inveja, como diz lá, como o irmão de José que era odiado, que não conversava pacificamente com ele, te feriu, conseguiu alcançar o teu coração e travou. Só que hoje o Espírito de Deus está dizendo, o choro do quarto, o choro da intimidade, da profunda dor, vai cessar nesta noite em nome de Jesus. O quarto choro foi o choro transparente que se revelou, 45 de Gênesis, versículo 14 e 15. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, mais novo, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Põe 16. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos, e para ser o bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seu servo. Havia cultura de perdão no Egito? Havia cultura de família no Egito? Nada, irmão. O Egito era na Babilônia, era um negócio podre. Mas a atitude havia um governo, uma autoridade tão grande na vida de José, que aquilo que liberou foi bom aos olhos de Faraó e aos servos do palácio. Eu já tenho 53 anos. Eu pastoreio igreja desde os 20. Eu só consigo pastorear porque eu aprendi a perdoar. Senão eu não pastoreava. Se eu te contar um dia de culto aqui, dia do desabafo pastoral, você vai sair daqui arrastado na cama. Como é que você suportou? Eu não suportei. O perdão me deu autoridade. Porque tem coisas que o diabo não precisa entrar numa pessoa. Ele só fala no ouvido e a pessoa faz o que o diabo mandou. E você não vai fazer mais o que o diabo está mandando. Você vai liberar os choros hoje da tua vida. Você vai sair daqui, quem crê? Você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. O quarto choro, o quarto choro representou, versículo 15, já falei. O quinto choro era o choro da saudade, 46, 29. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentou-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o pescoço. De que maneira? Longo tempo. Eu quero declarar uma palavra para você. O que era para a vida de José e o que era para a vida de Jacó era para terminar uma história.
Mas enquanto o pai não viu a promessa se cumprindo, enquanto o filho não zerou um game de perdão, Deus não deixou morrer. E eu quero declarar sobre a tua vida, não vai acontecer o que o diabo tem falado na tua orelha, até se cumprir a palavra que Deus tem para você. E depois que se cumprir, ainda você vai viver, diz lá, aleluia, na terra de Gósen, o melhor da terra está te esperando, aleluia, aleluia. Aleluia, você não vai mais criar raiva, você não vai mais criar ira, você não vai mais criar mágoa, você não vai criar mais revolta, você não vai ficar mais olhando com ódio, pensando um monte de coisa, retido, não, você vai olhar para, aleluia, como José olhou, glória a Deus, porque vocês agiram desta maneira. Se vocês não me traíssem, se vocês não me ferissem, se vocês não me vendessem, eu não seria aquilo que Deus escolheu para ser, e possivelmente estaríamos mortos, entregues ao, seja lá o acaso, mas porque eu não abandonei o que Deus me deu, eu não voltei atrás do que Deus me falou, a palavra se cumpriu, irmão. Fica firme na promessa, porque o melhor está chegando para a tua vida. O choro da saudade. O sexto choro, o choro do luto, capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2. E José ordenou aos seus servos, médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram até o pai dele. Ficou tão feliz que mandou dar um banho de... Eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias, vai acabar o luto da tua vida hoje. O choro do luto vai cessar. Fala, levante sua mão e diga assim, o choro do luto vai cessar. Aleluia, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Não morreu, irmão, não morreu a promessa não morreu na tua vida. E o sétimo choro qual foi? O choro do perdão, o processo da restauração. Capítulo 50, 17, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E o que diz o texto? E José chorou quando eles falavam. 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. O sonho cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Ele se tornou governador? Não se tornou? Tornou. Sabe por que tudo isso era com José? Porque quem tinha estrutura para suportar todo o processo era José, não era nenhum dos seus irmãos. Sabe por que está acontecendo essas coisas com você? É porque você tem estrutura para suportar o que está acontecendo. Sabe o que acontece comigo? Porque eu tenho estrutura para suportar. E é interessante, tem coisas que você tem que aguentar calado. Porque se você falar o quanto você trabalha para pagar tanto de coisa, as pessoas vão pensar, está ganhando muito dinheiro. Vamos torcer para que nada aconteça. Se você fala que você está numa situação difícil, todo lascado, fala assim, está onde merece. Então se você fala que você está trabalhando bem, inveja porque você está ganhando dinheiro. Se você fala que você está lascado, vão falar, tá bom que ele esteja no jeito que está. Então você vai ficar quieto, você vai chorar o choro de José. Só que hoje esse choro vai acabar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? A hipocrisia é uma máscara. E vai cair por terra hoje da tua vida em nome de Jesus, amém? José, ele falava com aspereza, ele tinha dor do passado, ele agiu como acusador, ele desconfiou, usou toda a artimanha de certa maneira com seus irmãos, ele abusou como autoridade, ele se tornou vingativo, chantagioso, e isso tudo aconteceu e resolveu? Não.
porque o que ele precisava era somente perdoar. Enquanto você não perdoa, você tem chantagem, você é vingativo, você tem abuso, você é desconfiado, é escravo de passado, fica agindo como acusador, não se liberta da dor do passado, é áspero, usa de hipocrisia, põe uma máscara, finge o que não é e que não conhece, não se importa, e por aí vai. Hoje eu quebro da tua vida todas essas características, e eu declaro que você, aleluia, vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com esta libertação, a libertação da dor, para governar como José governou. Posso ouvir amém? Diga amém. Fica de pé. O sinal da cura é quando você expressa sua dor. É quando você usa de aparência. Quando você, melhor dizendo, vou repetir de novo. O processo da cura começa quando você expressa sua dor. Quando você usa de transparência. Quando você usa da verdade. O começo da restauração da tua vida é quando você aceita o propósito. José, ele tinha que passar por isso. Ele tinha que liberar o perdão. Ele tinha que reconhecer a soberania de Deus em todo o processo. E o texto fala que ele ministra na vida de seus irmãos e de seu pai. E o seu pai, tudo o que havia feito, agora estava colhendo o melhor da terra. Eu quero dizer para você que quem nasce dentro de um projeto e vive o propósito, não passarão os dias antes que a palavra se cumpra na sua vida. Você não vai para o outro lado enquanto a promessa não se cumprir. Você não vai ter a música do Marquinhos Gomes, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa não morre não. Quem tem a fé de Abraão. Você precisa ter a fé. Olha, você está dando muito valor ao monstrinho chamado mágoa e falta de perdão para aquilo que é o governo de um palácio que Deus tem para você. Ah, se eu guardasse cada mágoa. Ah, se eu guardasse. Ah, se eu guardasse tudo que falaram conosco, com a gente para nos ferir. E vieram para ferir. Até na época aqui de Efraim. Ah, se eu guardasse. O que o diabo queria é que eu matasse os irmãos. O que o diabo queria é que eu destruísse um plano que Deus tinha. Não só para a minha vida, para a vida daqueles. Que a Bíblia fala que quando você usa de misericórdia, no dia que você precisar, você também receberá misericórdia. Eu quero dizer para você que o perdão é a chave do governo. Aí você fala, mas não, isso não dá para comparar Deus. Deus sabendo, Ele criou você. Sabendo de todas as suas falhas, de todos os seus erros, o próximo passo seu, deu o filho, entregou o sangue para te purificar todo pecado. Mesmo assim, se você dobrar o joelho e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Porque é questão de entendimento. Deus está nos ensinando hoje, você precisa perdoar. Perdoa. Perdoa porque quando a conta chegar, você está livre. E você vai mostrar o governo que Deus preparou para a sua vida. Senhor, eu quero orar pela vida do teu povo. Nós declaramos a graça, a bênção e a unção sobre eles. Deus, José só teve Efraim e Manassés, porque ele passou pelo processo do perdão. José só governou o Egito, porque ele aceitou o seu propósito. Humanamente falando, eram os piores, ou o pior, como o caso de Jó. José, Senhor, aprendeu a perdoar, porque o amor era maior do que as feridas e as dores já vividas. José queria saber, quando ele descobriu que o pai dele ainda estava vivo, o choro do perdão falou mais alto. O ódio foi trocado pela alegria de saber que o pai não havia morrido. O ódio foi trocado pela a visão
da dor de uma saudade de um irmão mais novo. Senhor, nos faça uma igreja perdoadora. Nos faça uma igreja que entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor diz na sua palavra, porque Deus amou e entregou e perdoou. Senhor, que nós sejamos, todos nós, menos amargos. Sabemos que cada um de nós passamos por coisas e temos gatilhos, até revolta às vezes contra Ti, Senhor. Porque alguém partiu, porque alguém morreu, porque foi injusto a partida de alguém, de um ente querido. Ah, Senhor, se eu fosse reclamar a ausência do meu pai, eu não entenderia o Teu propósito. Senhor, se nós estamos vivos, nós somos a continuidade dos nossos pais. Se nós estamos na Tua casa, porque a oração dos nossos pais nos alcançou, guarda cada vida. Assim como já foi orado, eu oro agora como pastor desta casa. Eu perdoo os pecados da mágoa, da ira, de todos aqueles que estão conosco nesta noite, tudo que prendem eles, tudo que fazem deles, Senhor, pessoas amarradas, pessoas revoltadas, pessoas ásperas, pessoas que não conseguem falar pacificamente, pessoas que, se contassem as suas histórias, seria uma grande abertura de ferida, porque sofreram e são o que são por uma justificativa de um passado, de uma vida que foi construída desde a infância. E muitos eu entendo que são assim por uma defesa, para não serem mais magoados e feridos. Mas nós servimos um Deus de amor, um Deus de graça e de bondade. Assim como nós somos perdoados, eu libero perdão sobre eles. Senhor, eu entro na brecha de cada um agora, e eu peço perdão pela vida deles, por aquilo que eles sofreram, que fizeram até sofrer, por aquilo que eles foram atingidos e até atingiram, por aquilo que eles sofreram e fizeram serem o que são. Eu libero perdão para aqueles que os, ó Pai, feriram, magoaram, machucaram, ou que criaram situações, até monstros dentro deles, ó Pai. Eu libero perdão aonde abundou o pecado da ira, da mágoa, da falta de perdão. Seja abundado pela graça de Deus, redentora, perdoadora, a graça que libera, que cura o corpo, que cura o sangue, que cura o emocional, que cura o corpo de todas as fases, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo da igreja. Eu peço perdão, ó Deus, por esse bairro, de famílias, ó Deus, atingidas, de igrejas, ó Deus, que foram feridas. Nós pedimos perdão e liberamos a vida de cada um do bairro e declaramos a Tua vitória. Nós abençoamos e declaramos a bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Receba o perdão de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Posso ouvir? Amém? Diga amém. Aplauda ao Senhor. Intercessão pode voltar. Deus abençoe. Amém? Hoje é dia de nós darmos outro lado da face, dar o perdão. Perdoa. Perdoa. Chega de autodefesa. Perdoe, que é a melhor coisa que você faz. Amém, irmãos? Posso ouvir amém? Pegue esse envelope. Bom, nós temos a conta de luz que chegou de 200 e poucos reais. Nós precisamos pagar. Amém? Precisamos de recurso. Você que tem na cantina alguma coisa a acertar certo, nós precisamos comprar itens de higiene para a igreja. Nós precisamos comprar outras coisas mais para a cantina, doce, salgado. Quando você vê, a cantina não tem nada, é porque a gente pegou o recurso todo, irmãos, para pagar os compromissos da igreja. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Consagra a sua oferta ao Senhor. Amém? Pai, eu consagro a oferta na tua casa. O dízimo de quem dizima. Eu coloco diante de ti, Senhor, a vida de cada um. Que todo espírito de retenção caia por terra.
e que nós vejamos, Senhor, o resultado da confiança em Ti, do que o Senhor supera e supre. Eu consagro, ó Deus, a oferta na Tua casa. E eu declaro a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. Entrega a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um aviso a vocês do que vai acontecer no próximo domingo. Na tela tem um Pix, na parede o QR Code. Irmãos, nós estamos indo para o segundo semestre. E Deus nos deu a palavra de Elua. O mês 6 é o mês de expansão. Então, domingo você venha preparado para receber unção com óleo. Você tem algumas coisas para viver o segundo semestre, traga os teus pedidos de oração, que nós vamos orar e consagrar. E nós vamos liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. E você vai entender que a palavra, ela é a chave da virada de muita gente. Ou de todos, posso dizer assim. Nós temos atos proféticos, é bom? É. Tudo isso acontece, mas nenhum ato profético é materializado, nenhum milagre é materializado, se não vier primeiro isso aqui na frente, a palavra. A palavra materializa um voto e um propósito que foi feito materialmente. A palavra materializa aquilo que não existe. Então você vem estar conosco, próximo domingo, nós vamos separar uma palavra que Deus já nos deu para entregar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém, irmãos? Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida, e que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe. Tchau.